Irmãos, preste muita atenção aqui, porque eu acredito que o tema seja oportuno, pertinente e atual. A crise na evangelização da igreja brasileira. Eu vou falar sem medo de errar. Nós vivemos numa nação doente, idólatra, corrupta, sensual. Talvez, no lampejo de misericórdia, Deus está concedendo um pouco de alívio para essa nação por conta do resultado das últimas eleições. Mas nós sabemos que isso não é suficiente, que a corrupção é endêmica, sistêmica, e ela não está ela não vai ser solucionada com a mudança de uma lei ou de outra, porque ela se encontra no coração do homem. É o coração do homem que é corrupto. E nós não temos só uma nação doente, nós também temos uma igreja doente. Uma igreja que foi catequizada, discipulada pelo neopentecostalismo americano, de Kenneth Hagin, de E.C. Kenyon, de Phineas Quick, confissão positiva, triunfalismo, teologia da prosperidade. E sabe o que eu vejo? Presta atenção. Congregações inteiras de inconversos. Pessoas que não são regeneradas, que não nasceram de novo. Estima-se que temos 50 milhões de evangelhos. O que o senhor acha disso, pastor Ever? 50 milhões. Sabe como a Bíblia nos chama? Presta atenção. Sal da terra. Vós sois o sal da terra. Preste atenção. Por que Jesus disse isso? Qual era a função do sal? O sal, na época de Jesus e ainda na nossa, ele tinha duas funções básicas. Dar sabor ao alimento. Dar sabor. E restringir da corrupção. Você colocava sal numa carne e os germes, os bacilos que levam ela a putrefar eram contidos. Então o sal da carne impedia do apodrecimento. E o sal na carne dava sabor. Agora, preste atenção. Quando você cozinha 1 quilo de feijão, para dar sabor de sal no feijão, você coloca 1 quilo de sal. Não? Apenas uma pitada consegue salgar todo aquele feijão. Uma porcentagem muito pequena de sal consegue influenciar 1 quilo de feijão. 50 milhões de evangélicos equivalem a 1/4 da população brasileira. $50, 50 milhões equivalem a 1/4. É mais sal do que os outros 3/4 poderiam receber. É o suficiente para passar do ponto. Uma pitada, você dá sabor a 1 quilo de feijão. 2 pitadas, o feijão fica salgado. Com 50 milhões de evangélicos. Por quê? No ano passado, o Brasil atingiu o primeiro lugar no ranking de homicídios. 62 mil homicídios por ano. É o país mais violento do mundo. Por que em 2015 foram registrados 450 mil divórcios em cartório? 500 mil
de divórcios em um ano. Porque no Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Desde que eu comecei a pregar, quase 80 já foram abusadas sexualmente. 5 mulheres são estupradas por hora no Brasil. Por quê? Porque o marxismo cultural está sendo, e o gramscismo está sendo espalhado em todas as camadas da sociedade. Ideologia de gênero. O Conselho Nacional de Justiça, em 2013, aprovou a união afetiva em cartório. Somos o país que mais consome internet, Facebook e WhatsApp. É aqui, ó. Terras tupiniquins. Cadê o sal? Mas isso eu não entendi ainda o que o senhor quis dizer. O sal, quando é colocado na carne, impede a putrefação, o apodrecimento, a corrupção. 50 milhões de crentes vivendo num país de 200 milhões de pessoas deveriam funcionar como sal, restringir o mal. Então, estes índices, por causa do crescimento evangélico, tinham que diminuir e não aumentar. Ou não foi assim na Nova Inglaterra com o avivamento de Jonathan Edwards? Ou não foi assim no avivamento da Inglaterra com os irmãos Wesley? Ou não foi assim com George Whitefield? Ou não foi assim no país de Gales com William Roberts? O consumo de álcool diminuía, prostituição diminuía, os crimes diminuíam. Agora no Brasil está aumentando. Há um avivamento que produz pecado. Você entendeu? Eu quero que você compreenda. A proporção de sal é maior que a nação possa suportar. Algumas pitadas de sal em 1 quilo de feijão influencia, salga todo ele. 50 milhões de evangélicos deveriam fazer dessa nação uma nação melhor. Agora, por que não está fazendo? Cara, ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado no chão e ser pisado por os homens. Vem cá. Sabe o que está acontecendo? Eu joguei uma pitada de feijão, de sal do feijão. Não salgou. Joguei 2, não salgou 3, 5. Joguei 1 quilo de sal. Aquele sal, o problema não está com feijão. Feijão é feijão, feijão está cumprindo o papel dele. É o sal que está insosso. O sal que está sem salinidade. O sal que não tem sabor. Por essa razão, não salga. O problema não é com o Brasil. O Brasil está cumprindo o papel dele. Pecador, o que faz? Peca. Cumprindo o papelzinho dele. O problema é o sal. São as 50 milhões. Cresce de 30 milhões, a corrupção continua. 40 milhões de evangélicos, a corrupção continua. 50 milhões, bota sal aí. E não está dando sabor no país. É porque este sal, estes evangélicos, estão insossos. Sem salinidade. E o que o senhor está querendo dizer? Fiz muito rodeio, né? É que são 50 milhões de evangélicos. E a maioria são crentes nominais. Não são nascidos de novo. Não foram regenerados pela graça de Deus. E esse é o problema.
Os templos estão abarrotados. Saí fora agora. Os templos estão abarrotados. Liga os canais de TV. E programas evangélicos o dia todo. Houve um crescimento numérico. Mas não houve new birth, novo nascimento. As pessoas estão fiando a sua segurança, as pessoas estão fiando a sua salvação, a sua conversão numa falsa segurança de salvação. Irmãos, é trágico isso. Estão perdendo de vista a transcendência da conversão. A conversão não é descer uma piscina. Não é responder um apelo. Não é assinar uma carta. Não é entregar um conjunto de novas regras e valores. A conversão é sobrenatural. A conversão é uma obra do Espírito Santo que transforma o caído em Adão em uma nova criatura e muda seus valores, sua ética, sua cosmovisão, sua vontade. Não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. Estamos esquecendo, estamos tirando de mente, irmãos, a transcendência da que é conversão? Eu estava passando na porta, vi a igreja aberta, entrei, sou crente. Não. Participei de um curso evangelístico, aceitei o apelo, agora sou crente. Não. Desci as águas do batismo, agora sou crente. Não. Agora eu falo em língua estranha, muito estranha, por sinal. Sou crente. Não. Pastor, agora eu aprendi o crente, é isso. Eu estou igual outra vez que eu digo glória. Glória. Como eu sei que eu sou crente? Como eu sei, eu estava caminhando certo dia para Damasco. E um outro pessoa, e uma garanta da graça de Deus, colidiu comigo, me alcançou, abriu meus olhos, tirou-me as escamas, eu senti convicção do meu pecado, vi a natureza de Deus, clamei com arrependimento, e ali eu nasci de novo. Eu quero perguntar para você, em casa. Quando foi a sua estrada de Damasco? Foi 15 anos atrás, quando eu desci as águas. Não, eu não perguntei o dia que você batizou. Qual foi o dia que você passou da morte para a vida? O dia que você foi regenerado. Foi quando me ordenaram, 27 anos. Eu não estou falando da sua ordenação. Eu estou falando do dia que você passou da morte, na morte para a vida. O dia da sua estrada de Damasco. Eu não estou dizendo necessariamente que tem que ser como Paulo, algo extravagante. Mas o dia que você percebeu que você não era mais o mesmo. As pessoas não sabem. Você sabe. Você sabe. Você já imaginou uma comunidade de não regenerados? Uma comunidade de virginécias? Uma comunidade de ruio? Uma comunidade de batistas? Isso não é a igreja de Cristo, meu irmão. E estou vendo isso acontecer em solo brasileiro. Está vendo adesão e não conversão. Está vendo decisionismo e não conversão. Adesão. As pessoas vêm por causa de campanha, vêm por causa de casados para sempre, vêm por causa de curas, vêm por causa de carência afetiva, vêm por causa de uma nova, agregar uma nova etnia, elas vêm. Adesão, não conversão. Decisionismo, um apelo frenético, emocional. Vem, senão Jeová vai torrar você. Aí ela vem. Decida por Cristo, põe um remédio ali, entendedor é maestro.
É da sua vida do passado. Acertou. Decisionismo. E não conversão. Presta atenção. O que é conversão? Existe uma palavra grega para conversão que chama epistrefo. Epistrefo. Que significa mudar de direção, mudar de caminho, mudar o alvo. A palavra grega para pecado é harmartia, perda da marca, errar o alvo. Eu gosto de uma ilustração do Dr. Lloyd Jones, diz, hamartia é sair dos trilhos, sair do caminho. Se hamartia, sair do caminho, epistrefo é voltar para o caminho, isso é conversão. Eu posso usar a figura do trânsito para você entender de forma simples que é conversar. Eu estou indo em um caminho, né? Estou dirigindo meu carro, estou no caminho. De repente tem uma placa, conversão à esquerda. Eu mudo a minha rota. Isso é conversão. Vamos lá novamente agora, trazendo para o campo teológico. Eu estou andando por um caminho da iniquidade, caminho do pecado, caminho da mentira, da transgressão. E eu encontro Cristo. O que acontece? Há uma conversão, mudança da rota. Agora eu ando no caminho de justiça, retidão, obediência. De sorte que o caminho da iniquidade vai convergir no lado de fogo, no inferno. E quando há conversão, epistrefo, mudança da rota, eu passo a andar no caminho de retidão que vai convergir na eternidade. Presta atenção. Vem cá. Mas, todavia, entretanto, não obstante, sem embargo, a conversão é uma obra da graça. Só que existe uma outra obra da graça que antecede e precede epistrefo. É metanoia. Não ocorre epistrefo, mudança da rota, sem que antes ocorra metanoia, mudança da mente, mudança do coração, mudança dos conceitos, mudança dos valores. Entendeu? O que é metanoia? Arrependimento. É o que aconteceu com Paulo. Qual era a cosmovisão de Paulo? Paulo acreditava no judaísmo. Paulo acreditava que Jesus era um embusteiro. Paulo acreditava que os cristãos eram uma seita. Quando Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco, a cosmovisão, o universo de Paulo muda. Os conceitos, a visão, a mente de Paulo muda. Paulo diz, meu Deus, esse povo que eu estou perseguindo é a igreja. Esse homem que eu queria ser um embusteiro é o Salvador. O judaísmo está equivocado. A metanoia. Olha o que aconteceu, metanoia. Epistrefo. Paulo mudou a rota. Ele estava fazendo o quê? Com cartas do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco. Era a rota dele. Lá no caminho aconteceu metanoia. O que Paulo fez? Mudou a rota. Esses que eu perseguiam, agora são meus irmãos. Agora escuta isso aqui. Se você escuta aqui, reverendo Weber, está acontecendo um fenômeno na igreja brasileira. Está ocorrendo epistrefo sem acontecer metanoia. Está acontecendo epistrefo, mudança de rota. As pessoas de fato estão vindo. Largou o boteco, está na igreja. Largou o motel, está na igreja. Largou o forró, está na igreja. Estão vindo. Mudou a rota. Então, voltando os tempos.
Eles não mudaram a mente. E não mudaram o coração. E não houve transformação. E não houve nascimento. E não houve regeneração. Elas estão mudando o caminho, mudando modos, costumes, mas não estão mudando seu interior. É um fenômeno epistéfico sem metanoia. Eu vi uma igreja aberta, eu entrei. Mudou a rota. Eu usava calça comprida, agora eu uso vestido. Mudou a rota. Eu saía com 3, agora só saio com 2. Ah, mano, desculpa. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. Eu era macumbeiro, agora eu sou evangélico. Eu era muçulmano, agora eu sou evangélico. Por essa razão, escute, o número está aumentando, mas não está aumentando a qualidade. O número aumenta, mas o Brasil não sofre nenhum efeito desse aumento. Por quê? O número aumenta, epistresse. Mas não aumenta a qualidade, salinidade, metanoia. Agora, qual é a causa desse fenômeno? Por que ele está ocorrendo? Porque as pessoas estão vindo. Abre a porta de vem, filho. Abre lá, bota uma faixa de lacre sensacional, bota a cadeira, fala um pouco alto, vai lotar em 2 meses. Elas vão ver. Agora, por que está acontecendo esse fenômeno? Por causa da isca que está sendo usada para atrair-nos. Por causa da isca que está sendo usada. Primeiro, falei da crise da evangelização brasileira. É um evangelho pragmático. Pragmatismo. Um evangelho pragmático. É que está sendo usado para atrair elas. O que é o evangelho pragmático? Essa pregação converge na necessidade natural. A pregação desse evangelho tem como finalidade a solução de problemas temporais. Está doente? Vem para a igreja para ser curado. Está desempregado? Vem para a igreja para se tornar patrão. Faça a corrente da prosperidade. Faça a corrente dos nós, de desatar os nós, a quebra de maldição, o ato profético, venha fazer a batalha espiritual. Então, esta isca atrai. Epistrafo. Elas vêm. Segundo, um evangelho social. Primeiro, eles estão pregando o evangelho pragmático. Não é o que é certo, é o que dá certo. Segundo, o evangelho social. Jesus morreu na cruz para redimir os pobres, para tirar vocês da pobreza, deixar vocês ricos, para dar igualdade social. Está cheio de gente pregando isso aí. Tem gente até apoiando o socialismo e o comunismo brasileiro. É um evangelho que converge mudança social, igualdade social, e as pessoas vêm estranhos. Terceiro, um evangelho filosófico. Filosófico. É o evangelho só no campo dos debates, das ideias, dos postulados, dos axiomas. É um evangelho da elegância intelectual. Epistrafo. Está vendo? E terceiro, quarto, um evangelho cultural. A cultura é um meio da graça. E a salvação não é um fim. A salvação é um meio. Então vamos envolver a cultura. Vamos mostrar para o mundo a beleza de Deus na cultura, porque é a cultura que vai ser redimida, a sociedade que vai ser redimida.
e não o homem. Epistrefe. Mas, pastor, e por que não causa metanoia? Porque esse não é o Evangelho de Cristo. Veja só. Eu disse que é uma obra da graça que precede a epistrefe, a mudança da rota. É a metanoia, a mudança na mente. E só há uma coisa que transforma mentes. Só há uma mensagem que causa metanoia. É a pregação límpida, clara, santa, sacra do Evangelho de Cristo. A isca que está sendo usada para atrair pecadores é filosofia, pragmatismo, cultura, socialismo e não o Evangelho de Cristo. E sem o Evangelho não há metanoia. Então, na verdade, o giro não é de 180 graus. Quando ocorre epistrefe sem metanoia, o giro não é de 180. O giro é: elas estão indo por mesmo caminho, só estão com uma roupagem religiosa, dando uma falsa segurança de salvação. Em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Importa nascer de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Doutrina da regeneração, Jeremias 31, 31. Ele diz: eis que faço nova aliança convosco, ó casa de Israel, não com aquela que fiz com seus pais quando os tirei do Egito, mas esta é a aliança que faço. Em teus corações imprimirei a minha lei e o meu temor, e escreverei minhas leis nas tábuas do seu coração. E ninguém ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Em geração. Ezequiel 36. Tirarei o coração de pedra, o coração morto em pecado e delito, um coração depravado, um coração que não pode responder a Deus. E colocarei o coração de carne, um coração sensível, a graça de Deus quando dizer sim. Por isso, a isca é a isca que estamos trazendo, e ela você corre o risco de ter, olha, uma Madre Teresa evangélica na sua igreja, a mulher que faz um senhor trabalho social. Maravilhoso. Você pode ter intelectual de primeira, Luiz Felipe Pondé, a sua igreja. Você pode ter uma pessoa que se envolve com tudo quanto é coisa de cultura, dança, teatro, pichação, e rock, e vai. Você pode ter um homem que faz de tudo, você está precisando de alguma novidade, deixa comigo que eu faço. É comigo, vai botar luz, botar faca, propaganda. Você pode ter todos os tipos de pessoas na igreja e não serem salvos. E não serem salvos. Mentes brilhantes, mas pessoas salvas. Pessoas generosíssimas, pau para toda a obra, mas não são salvos. Agora, esta é a razão desse sal não salgar, desses 50 milhões de evangélicos não influenciar o Brasil. Esta é a razão. Qual razão? Eles não têm salinidade. O que significa? Eles não são verdadeiramente convertidos. Não, pastor, mas eles estão na igreja. Eu não estou dizendo que eles não estão na igreja. Não, pastor, mas eles são batizados. Eu não estou dizendo que não são. Mas eles fazem boas obras. Eu não estou dizendo. Eles não são regenerados. Mas como é que você sabe disso? Como o senhor pode dizer? Pastor, você está julgando o livro pela capa. A Bíblia diz que eu posso julgar o livro pela capa. Pelos frutos os conhecereis.
Não está vendo frutos que afetem todas as camadas da sociedade. A sala de aula, a vizinhança, a repartição, a indústria onde você trabalha, as universidades. Gente, tem um crente ali uma semana, Saulo manda, ele influencia o ambiente positivamente, ele restringe do mal. E não está parecendo isso. E a Bíblia diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Então assim eu posso saber que esses 50 milhões não são salvos, não estão produzindo esses frutos. Ora, o fruto do Espírito é os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. As beatitudes, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito, os pacificadores, os misericordiosos. A carta de 1 João. Não mesmo ainda que ama o mundo, que ama aquele que ama o mundo, o amor de Pai não está nele. Estes frutos não estão sendo produzidos por essa massa. Então não está causando efeito no Brasil. E qual é a causa, pastor, desse sal não está salgando? Bota sal nesse feijão e feijão não salga, pastor. Converte gente todo dia, cresce cada dia o nome de igreja. Qual é a causa do sal estar sem sabor? A isca. A isca. A comida. O material que está sendo usado para atrair isso. Causa estresse. Eles mudam. Mas esse material, essa isca, não causa metanol. Ok. Agora, partindo do encerramento. Qual é a única mensagem que causa metanoia, Newton? Eu disse para ele, esse novo presidente se elegeu, muito bom, vamos dizer, menos pior, mas não espere que o Brasil vai ser redimido com o novo presidente. Não espere que o Brasil vai ter melhores, já que ele foi aprovada. A única coisa que pode salvar essa nação é a pregação do Evangelho, é o avivamento que entra em todas as camadas e faça dos filhos de Abraão nascido de novo a imagem de Cristo. Agora, como isso vai ser feito? Vamos mudar a isca. O Brasil é ignorante quanto à mensagem do Evangelho. Pode procurar na internet. Pode procurar nos cultos e nos livros. Você não vê pregadores que pregam o Evangelho. Livros escritos sobre o Evangelho. A natureza, o caráter, os desdobramentos do Evangelho. O que aconteceu naquele madeiro. Você não vê conferências, livros, simpósios. Você não vê. E a nação, por causa disso, ainda é ignorante quanto ao Evangelho. Você pergunta para qualquer crente. E aí, começa, você tá tudo bem? E aí, você vai para o céu? Ah, eu vou. Por quê? Porque eu sou bom. Não é possível, gente. Entende o negócio, Senhor. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você pergunta para qualquer crente, por que você vai para o céu? Ah, porque eu estou fazendo tudo certinho. Não sabe nada. Aí você fala, pastor, nós temos conferências, simpósio, o movimento reformado está crescendo. Glória a Deus, por isso você merece a Deus. Isso é um indício de um avivamento, você já não for. Mas ensinar todo o conselho de Deus não necessariamente significa ensinar o Evangelho. Porque se eu ensinar todo o conselho de Deus, doutrina da eleição, da perseverança dos santos, pneumatologia, teontologia, isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho não é a filosofia, o Evangelho não é o ensino, e o Evangelho, escute bem, presta atenção. Você não fala que tu fala besteira. O Evangelho, a pregação do Evangelho também não é uma doutrina. Não. A palavra pregar vem do português arcaico, fazer passar pregando. Quer dizer, proclamar. A mensagem do Evangelho ela é um fato histórico.
Não é uma doutrina, é um fato que ocorreu há 2000 anos atrás. De quando Jesus os apóstolos, ide e preguem, ide e proclamem. O fato que ocorreu há 2000 anos. Proclamar, anunciar, verbalizar. Note o apóstolo Paulo, quando esteve diante de Agripa, Félix, Festo, quando ele esteve diante dos procônsulos, quando ele abriu a boca e ele falava, eu estava com cartas do sumo sacerdote, indo para Damasco, de repente uma luz apareceu. Ele contou um relato, ele proclamou. Pedro no seu primeiro sermão. Irmãos israelitas, esses homens não estão cheios de gosto, como bem sabeis. Mas esta é a promessa que se cumpriu. Aí por esse sermão cristocêntrico, vós, este que vós matastes, Deus os fez, Cristo Senhor, ressuscitando dos mortos. Essa mensagem está esquecida do púlpito. É dizer um relato, é fazer uma fofoca de algo que aconteceu há 2000 anos. Isso é a isca que causa metanoia. Isso é a isca que atrai o pecador de verdade. Proclamar o que Deus fez pelos pecadores naquela cruz através do seu Filho. Está faltando isso. É contar o relato histórico. É dizer que há 2000 anos atrás todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. O salário do pecado é a morte. Esse mundo está debaixo da ira e do juízo divino. Mas Deus, no seu amor, providencia em plano de redenção. O seu Filho vem e toma forma de homem, se encarnando numa criança. Cresce, cumpre toda a lei de Deus e toda a justiça de Deus e é condenado a ser morto numa cruz romana, levando todo o nosso pecado. Levando o nosso pecado, leva a nossa culpa. E naquela cruz se faz maldição. Sabe o que é se fazer maldição? Deuteronômio 28 e 27. As tribos subiam em 2 montes, no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Um grupo subia no Monte Ebal e proclamava as maldições para todos aqueles que não cumprissem a lei. As maldições iam cair para todos que não cumprissem a lei do Monte Ebal. Outro grupo subia no Monte Gerizim e proclamava as bênçãos. E as bênçãos iam cair sobre toda aquele que cumpria a lei. Querido, debaixo do Monte Ebal estava toda a raça humana. Porque todos pecaram. Então todas as maldições têm que ser lançadas sobre nós. Aqueles que quebram a lei. Debaixo do Monte Gerizim, um só homem que cumpriu toda a lei. Cristo deveria estar lá e receber todas as bênçãos para obedecer a lei. Na cruz do Calvário, sabe o que Cristo faz? Troca de lugar. Quando ele se faz pecado, ele se faz maldição. E naquela cruz, todas as maldições lançadas sobre aqueles que quebravam a lei, em Monte Ebal, caíram sobre Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Isso é o Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, você tem uma ilustração, o que é isso? Nós não podemos falar que o nosso Senhor pecou, isso é blasfêmia, cuidado, mas o Senhor não pecou. Se fazer pecado, Jean Calvin diz, da mesma maneira que nós somos feitos justos, Jesus é feito pecador. Como? Fomos feitos justos pela justiça de outro, imputada em nós, não é mérito nosso. Ele se fez pecador não pelo pecado dele, pelo nosso pecado imputado nele. A Bíblia diz que ele nunca conheceu o pecado. Hebreus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe o que quer dizer isso? Não é igual você e eu. Você foi tentado. Em tudo ele foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Imagina o nível de tentação que você recebeu. Muito alto. Jesus recebeu um nível acima de tentação e não pecou. Eu vou dar a ideia de tentação. Eu estando aqui, você carregou um peso. Vamos supor que a tentação é um peso. Eu coloco 10 quilos de cada lado, 10 e 10. É a tentação. E seguro. Cristo coloca 10, 10 e segura. É o nível de tentação, de pecados que estão sendo tentados.
E vamos colocar os pecados como peso. 10 e 10 é a tentação. Eu suportei. Cristo. 10 e 10. 20, 20, 30. 30. Eu suportei. Cristo. 20, 20, 30. 50, 50, 80. Eu já dei uma balançada. 50, 50, 80. Cristo Filho. Coloca mais 20, 20, 100. 100. Coloca em Cristo 20, 20, 100. Coloca agora 40. 40, 40. 40, 40. 140. Eu tombo, eu suporto. Agora Cristo. Coloca mais 40 e 40. 140. Coloca mais 100. 240. Mais 500. 740. Coloca aquilo. 1740. E ele então é livre. Ele está em todo. Eles têm um milhão de pés. Deus é lá, 1 milhão de onde Cristo. Em 73 joelhos. Em 30 foi tentado. Mas é tentado. Mas naquela cruz se fez pecado. Seu evangelho. Por quê? Por que ele se fez pecado? Porque vem do latim vicários. O Papa fala que é vicários de Deus. Coisa nenhuma. Substituto. Doutrina da imputação. Nosso pecado é imputado. Mas não terminaria o evangelho, não. Pera aí. Se fez pecado. Se fez maldição. Transgressor da lei. Substitutivo. Vai ter que pagar. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. Não adianta só perdoar a gente, abrir a cadeia e soltar bandido. O Estado quer justiça. E como que a justiça de Deus é satisfeita? Cristo vai pagar com a vida. Deus naquela cruz despeja a violenta cólera, a mina. Por isso Jesus ora lá no Getsemane. Se for possível, passa de mim esse cálice. Meu Deus, mas que cargas d'água estava nesse cálice que não queria beber. Um homem tão imponente como ele, chorando, suando sangue. Passa de mim esse cálice. Muitos dizem esse cálice era a coroa de espinho. Era os pretos. Era o chicote de Roma. O que era esse cálice? Salmos, Jeremias diz que dará de beber às nações o cálice do vinho da sua ira. Era a ira de Deus que Jesus estava orando lá, aquela cruz. Ele bebeu até agora desse cálice. Coloca na cota desse cálice. O Pai o esmarcou. Isaías 53, 10. Foi do agrado do Pai esmarcá-lo. Vou te dar uma ideia o que é a ira de Deus. Pra gente ter uma ideia. Imagina que um meteoro. 1 milhão de vezes mais pesado que a Terra. E 20 mil vezes maior em diâmetro que a Terra. Está algumas horas e tem que colidir com a Terra. O meteoro pesa 20 milhões de toneladas, mais do que a Terra. Ele tem 20 mil quilômetros de diâmetro. 20 milhões de quilômetros de diâmetro, mano, que a Terra é. E ele vai colidir com a Terra. E ele vai transformar a Terra em pó, ele vai destruir toda a Terra. E quando esse meteoro de milhões de toneladas vem, de repente, do nada, uma parede se ergue de aço, espessa, 20 mil vezes maior que o meteoro, se coloca que o meteoro é a Terra. Esse meteoro vem e dá toda a sua fúria na parede. Ele estilhaça, destrói tudo e nenhuma partícula do meteoro toca a Terra. Éramos nós, os eleitos, os perfeitos. Esse meteoro era a ira de Deus que vinha com a magnitude que o meteoro não dá para estar. Era tão pesada, era tão intensa que ela vinha para aniquilar a raça humana. De repente, uma parede no Calvário estende o braço, estende o outro e se coloca entre o meteoro, a ira de Deus. Ele sofre toda a pó.
e nenhuma partícula dessa ira. Caramba. Olhando. Você está dando aleluia? Acabou. Escuta. Quando o meteoro veio, ele chocou com a parede. Não caiu uma fagulha na terra. Mas a parede não era aberta. Você estilhaçou. Cristo bota as suas costas. Sofre toda a ira do Pai do Espírito. Mas ele não aguenta. Moça, e tendo dito isto, expirou o seu Senhor. Moça, vida por vida, a vida está no sangue. Ele morreu nossa morte, a viver a sua vida. Isso que é o Evangelho. Não me venha falar de curar caro, de dar habilidade. Não me venha falar de sapatear, rolar e babar igualmente. A justiça foi satisfeita, a ira foi aplacada, a maldição foi relada. Mas não acabou ali. Como é que o Senhor me prova que Deus se satisfez com o sacrifício dele e que foi suficiente? Como é que prova que Deus foi favorável, que no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou e ele ressuscitou dos mortos? Demonstrando que o sacrifício foi suficiente. Agora a raça humana pode ser redimida. E eu termino como? Depois que ele ressuscita, o preço de estar pago, justiça satisfeita, ira apaziguada. A última coisa que falta, portanto, pela razão de não estar vendo metanoia extrema, ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam. Doutrina do arrependimento. Os pregadores não chamam os pecadores ao arrependimento, não pregam sobre o arrependimento. A resposta ao Evangelho é o arrependimento e a fé. É pregar sobre o arrependimento. Jesus, quando chegou, o que ele falou? Marcos 1,14. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependem-vos e credes. Pedro, quando pregou o seu sermão e compungido coração, irmãos, o que faremos? Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempos de refrigério. Pregadores, pastores, preguem o Evangelho. E chamem os pecadores ao arrependimento, como Charles Adam Spurgeon dizia: vocês até podem ir para o inferno, dizia Spurgeon, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Arrependimento. Dê a volta ao pecado, abandone o pecado, abandone o mundo e volte-se para Cristo com fé salvadora. Arrependimento que é? Mudança de conceito, mudança da cosmovisão. Eu volto as costas para o pecado e corro para Cristo. Fé salvadora, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, não é essa fé. Fé é dizer assim: nada traga em minhas mãos, só em tua cruz me apego. Sou um pecador miserável, tudo que mereço é o inferno. Minhas obras são trapos de imundícia, mas eu lanço minha esperança de salvação naquele madeiro, e os méritos de Cristo, na cruz de Cristo. Eu não sou bom, mas eu vou pela bondade do outro. Minhas obras não me salvam, mas as obras de outro me salvam, a saber, Cristo Jesus. E você descansa e repousa neste sacrifício, nos méritos de Cristo. Então, se você se arrepende e crê, o martelo do tribunal de Deus é batido e você recebe uma sentença favorável. É declarado legalmente justo no tribunal de Deus. Amém? A igreja fica de pé, família.